Vamos agora ao vivo lá para o Supremo Tribunal Federal para falar com o Pablo Giovanni, que é o nosso repórter que vem acompanhando os depoimentos, os interrogatórios da trama golpista desde o comecinho desse processo todo. Pablo, muito bom dia, sempre um prazer falar contigo. Hoje tem mais, né? E aí é sobre núcleo 3, que seria esse núcleo que teria financiado, né? Que conseguiria um dinheiro para conseguir fazer todas essas reuniões, esses planos e conseguir. Era um dos braços da trama golpista, né? Bom dia. Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo bom. O núcleo 3, na verdade, ele integra os kits pretos, né? Os militares especializados das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Eles são apontados como o braço operacional para tentativa de golpe de Estado, na denúncia formulada pela PGR, né? Além desse braço, a construção dessa narrativa desse golpe, o grupo 3, que é o núcleo 3 dos kits pretos, além tem um policial federal também, aquele Vladimir, que as pessoas podem se lembrar que o Vladimir que ameaçou matar o ministro Alexandre de Moraes, inclusive está preso hoje na Papuda. Esses integrantes que compõem o núcleo 3, eles também são acusados de estarem fazendo parte de uma carta ao qual com militares que pediram a intervenção das Forças Armadas, do ex-comandante-geral do Exército Brasileiro, Freire Gomes, para que fosse acometido um golpe de Estado. A gente vai ressaltar que tanto Freire Gomes, tanto Batista Júnior, que era ex-comandante da Marinha, ambos recusaram fazer parte da trama golpista, e inclusive constam aqui, nesse caso aqui no Supremo, como testemunhas da PGR, que é a parte da acusação. Hoje aqui no Supremo a gente vai ouvir os réus, né? O interrogatório dos réus. Nesse grupo 3 são 10 integrantes, 10 kits pretos. A última fase antes das alegações finais, após a conclusão dos interrogatórios, que deve ser concluído ainda hoje, o ministro Alexandre de Moraes deve encaminhar para a PGR e também para as defesas para a produção de provas no prazo de 5 dias, para posteriormente a isso começa a contar o prazo de alegações finais, e pode ser que ocorra o julgamento ainda nesse segundo semestre deste ano. É diferente do núcleo 1, né, que a gente está prevendo aqui no Supremo que pode ocorrer entre final de agosto e início de setembro. Núcleo 1, inclusive, que consta como o ex-presidente Jair Bolsonaro como réu. É isso, né, Pablo? Na verdade é isso. O núcleo 1, que é o núcleo crucial, que seria um dos cabeças dessa possível organização criminosa, né? Inclusive é parte dos crimes aí que eles podem responder. Aí o 2 é que faria que juntaria esse dinheiro, né? O 2 teria que coordenar o golpe, né? E o grupo 3 seria a parte operacional. Exatamente, e o 4, que também já passou por essa fase que o Pablo está falando, que hoje é o grupo 3 que está passando, e o grupo 4 que seria esse de espalhar fake news, né? Então, assim, a gente vê que a justiça separou nesses diversos núcleos, primeiro porque são muitas pessoas, mas também para conseguir organizar melhor, porque eles tinham uma organização muito grande, cada braço indo lá de minuta do golpe até a derrubada do governo que ganhou as eleições nas urnas eletrônicas, mas passando por tentativa de fazer com que as pessoas não chegassem às urnas eletrônicas, também por plano de assassinato do Lula e do Alexandre de Moraes, e também criação, né, da ABIN paralela, que era desviar o serviço da ABIN para perseguir as pessoas, para monitorar pessoas que eram inimigas do antigo governo, do governo de Bolsonaro, enfim, passando por várias frentes. Então precisava de vários grupos com diferentes funções. É isso que a gente acompanha, assim como o Pablo muito bem disse. Hoje o Núcleo 3 passa já pela última fase, e aí, né, Pablo, todos os grupos estarão nessa fase de esperar os relatórios finais da PGR, outros já esperando os relatórios finais das defesas, para daí o Supremo definir a data do julgamento, que, como você disse, deve acontecer ali antes do final do ano, mas ali por setembro, né? Então, hoje, apesar de ser concluído, né, a primeira parte do Núcleo 1, na verdade, com alegações finais da PGR e agora com as alegações finais de Mauro Cid, que o Mauro Cid tem 15 dias
Posteriormente a isso, começa a contar 15 dias dos demais réus do núcleo 1, também passa a ser a mesma função, a mesmo trâmite judiciário aqui do Supremo nos demais núcleos. O núcleo 2 e o núcleo 4, na semana passada, na sexta-feira, tiveram seus interrogatórios, os réus prestaram seus esclarecimentos ao Supremo, hoje com o núcleo 3, e a conclusão desses 3 núcleos inicia uma fase das defesas, a produção de provas das defesas dos 3 núcleos. Aí, posteriormente a isso, a PGR pode apresentar seu parecer, que deve ser pela condenação de todos os réus desses 3 núcleos pendentes. E aí, posteriormente a isso, vem Mauro Cid novamente, por ser o relator do caso, né? O Mauro Cid delatou tanto o núcleo 1 quanto o núcleo 2, o 3 e o 4, e posteriormente vem as defesas prestarem seus esclarecimentos. É uma fase muito sensível aqui do Supremo. Você citou que tem a BIM paralela também, né? Que alguns integrantes do núcleo 4, por exemplo, fazem parte dos réus da BIM, só que o inquérito da BIM ainda carece ainda, é pendência ainda de um parecer da PGR, seja pela apresentação de uma denúncia ou não. Vale ressaltar que os réus, entre eles, os iniciados, melhor dizendo, da BIM paralela, que consta como o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, o Alexandre Ramage, deputado federal, eles foram indiciados pela Polícia Federal e ainda precisa ser pendente a formulação da denúncia por parte da PGR, que ainda não aconteceu. A expectativa é que ocorra ainda até o final do ano. É claro que a PGR, nesse momento, é muito sensível, né? São muitos processos juntos, tanto a tentativa de golpe quanto a BIM paralela, outros processos que ainda tem o ex-presidente Bolsonaro como um dos investigados, mas a conclusão é que todas as suas denúncias ocorram até o final do ano e o julgamento do ex-presidente ocorra entre agosto e setembro deste ano. É claro que por aqui no Supremo, a gente, eu, a Manuela e toda a redação também acompanha atentamente os desdobramentos aqui do caso. Muito bom. Pablo Giovanni, nosso repórter, um dos setoristas de judiciário, ele comentou da Manuela, né? A Manuela Alcântara também é sempre a duplinha dele lá. Hoje foi o Pablo que falou com a gente. Muito obrigada, viu, Pablo? É sempre um prazer. Tchau, tchau, Nath. Até mais próximo. Tchau. Bom trabalho. 9h.